E agora que a gente já falou bastante sobre os aspectos mais técnicos do tratamento de fotos, já aprendeu a tratar nossas fotos, criar nossos presets, nossas bases, fazer tratamento corretivo, já conheceu todas as ferramentas do Lightroom, agora a gente vai falar um pouco sobre como fazer todo esse processo, como executar tudo isso num grande volume de fotos de forma mais rápida, ser mais produtivo no tratamento das suas fotos. E agora a gente vai voltar para aquele casamento que a gente estava trabalhando lá desde o começo do curso, né? Que a gente já fez todo o nosso processo de edição, de curadoria e agora já tem uma seleção final organizadinha, pronta para ser tratada e vai aplicar nessas fotos todo aquele processo, aqueles passos que eu ensinei para vocês, né? Que é o crop, a criação da base, a aplicação da base, o tratamento corretivo, a finalização com nitidez e redução de ruído, a exportação e os ajustes finais nas fotos que precisarem de um Photoshop. Então vamos voltar aqui para o Lightroom, lá daquele casamento de onde a gente parou, para ver como que a gente faz esse processo, que é uma coisa bem simples, né? A gente já estudou bastante sobre tudo isso e agora eu só vou mostrar para vocês uma forma mais simples, mais rápida de aplicar tudo isso nas suas fotos. Então estamos aqui de volta com o casamento da Catarina e do Thiago, que a gente está mexendo desde o começo do curso. E agora, né, vou lembrando aqui, eu já tenho a minha seleção final, já passei por todo o meu processo de seleção, de organização, de curadoria e tenho aqui já 696 fotos prontas, separadas aqui para serem tratadas e entregue para os clientes. Agora a gente vai aplicar aqueles passos que eu mostrei para vocês na aula de tratamento lá, né? Então vamos aplicar o crop, aplicar uma base nas nossas fotos, depois fazer o tratamento corretivo e finalizar com redução de ruído, nitidez, exportar e se precisar fazer algum ou outro ajuste lá no Photoshop. E na verdade vocês têm duas opções para aplicar esses passos nas suas fotos. Vocês podem vir aqui, deixa eu fechar aqui, vocês podem vir aqui desde a primeira foto até a última lá, né, são quase 700 fotos, e aplicar primeiro o crop em todas elas, depois você vai aplicar a sua base em todas elas e depois passar de foto em foto da primeira até a última, aplicando ajustes corretivos. Por outro lado, você pode separar suas imagens em blocos temáticos, né? Por exemplo, o making off dos noivos, do noivo e da noiva, a cerimônia e a festa. E eu acho que isso torna o processo um pouco mais produtivo para você, por dar uma sensação de conclusão, né? Então no primeiro dia você vai pegar todas as fotos do making off do noivo e da noiva, aqui ó, até o final são mais ou menos, deixa eu ver quantas fotos são, 122 fotos. E aí nesse primeiro dia de tratamento você vai pegar da primeira até a última foto do making off, vai aplicar o crop em todas elas, depois volta lá na primeira, aplica sua base que você vai usar para esse casamento e depois vai aplicando de foto em foto os ajustes corretivos até terminar o making off dos noivos. E eu acho isso legal. No outro dia você pega lá da primeira foto da cerimônia, vai até a última fazendo todo o mesmo processo. Cropa foto por foto, aplica a base e depois passa foto por foto novamente fazendo os ajustes corretivos. No terceiro dia você vai para as fotos da festa. Talvez você pode usar 2 dias, né? As fotos da festa são muitas. E no começo talvez seria legal até você dividir a festa em 2 etapas, né? Primeiro dia faz lá metade das fotos da festa, cropa, aplica a sua base, faz os ajustes corretivos e no último dia o mesmo processo com o restante das fotos. Isso é legal porque te dá essa sensação de conclusão, né? Todo dia você foi lá, abriu suas fotos, trabalhou, né? Fez o crop, corrigiu e encerrou aquele bloco. Isso te dá uma animada, né? Fala, pô, o dia rendeu, consegui fazer tudo que eu tinha que fazer. Quando você pega 700 fotos para tratar, você não vai conseguir fazer isso de uma vez. Se conseguir, você vai morrer de tratar foto, passar 8 horas sentado aqui, cansado pra caramba, e vai tornar o processo muito mais tedioso, muito mais cansativo para você. Então eu sugiro que faça isso. No primeiro, separe aí esses blocos de imagens temáticos aí, making off, cerimônia e festa, e faça um por dia. No final da semana você vai estar com isso tudo tratado, lembrando, gastando ali 1h30, 2 horas no máximo por dia tratando suas fotos. Isso vai deixar esse processo muito mais prazeroso, muito mais rápido e você vai ter muito mais tempo para fazer outras coisas aí durante o seu dia. Beleza? Então a gente vai aplicar os passos, né? Crop,
base, correção e finalização nessas fotos. O primeiro passo é o crop e como eu já falei para vocês várias vezes, o legal de aplicar esses ajustes em lote, né, é porque você pode otimizar a interface do Lightroom para a tarefa que você está executando. Então eu vou pegar aqui, hoje eu vou trabalhar as fotos do making off, né, da noiva e do noivo. Então vou lá da primeira até a última foto de making off, 122 fotos. Vou selecionar a primeira aqui como principal, ativar o crop, apertar a tecla R do teclado, fecho os menus laterais, né, para a foto ficar bem grandona aqui. Gosto até de desligar essas informações aqui em cima, ó, no cantinho superior, apertando a tecla I, elas somem. E agora eu uso o atalho L, né, do teclado, L de luz, aperto 2 vezes e isolo a minha imagem. E agora está pronto para eu passar de foto em foto, aplicando aquelas técnicas, né, aquelas dicas que eu falei para vocês na aula de tratamento, na parte de crop, agora aqui nessas fotos do casamento. Então não tem mistério nenhum, a gente vai passar foto por foto. Lembrando que você, né, para passar com a ferramenta ativada, a ferramenta de crop ativada, para passar de uma foto para outra, o atalho é o Ctrl mais a setinha para frente no seu teclado, né? Ele muda de uma foto para outra, porque se você usar só a setinha para frente, ele altera a posição do crop aqui. E aí, como eu já mostrei para vocês, é legal você ter o mouse aqui e configurar essa tecla do dedão aqui para fazer esse atalho para você não ter que ficar apertando 2 teclas no teclado toda hora, são várias fotos para cropar, e aí você senta confortavelmente aqui, encosta na sua cadeira, fica só com a mão no mouse, fazendo os crops, né, das suas fotos e passando para a próxima foto. Tá? Lembrando, né, de fazer tudo aquilo que eu mostrei para vocês. O crop ele, né, serve para esconder alguns detalhes que passaram despercebidos na hora de você fotografar, né, deixar uma composição mais interessante. Então eu acabo sempre cropando quase todas as minhas fotos, nem que seja para ajeitar um pouquinho o ângulo da foto ou às vezes para modificar a foto bastante. Eu cropo quase metade da foto e corto fora porque eu encontrei uma composição melhor dentro da foto que eu já tinha feito. Então não tem problema nenhum. Então vou passar todo o making off dos noivos agora cropando as fotos. Eu não vou mostrar esse processo agora, né, foto por foto para vocês, mas lá na frente vai ter uma aula bônus onde eu faço todo o processo de seleção, organização e tratamento das fotos com um casamento inteiro. Então a gente vai lá desde o momento de descarregar os cartões até a exportação dos JPEGs finais. É um vídeo grande, com mais de 3 horas. Então eu não vou passar por esses processos com tanto detalhe para não deixar essas aulas muito longas agora, porque lá na frente a gente já tem uma super aula mostrando tudo, tá? E aí você vai passar então, fazer o crop das suas imagens e depois que você tiver com suas imagens do making off todas cortadinhas, bonitinhas lá, da primeira até a última, você vai aplicar a base de tratamento que você vai usar para esse casamento. Então, apesar de eu ter falado para vocês dividirem em blocos, né? Primeiro trata as fotos do making off, depois da festa, depois da cerimônia, eu vou fazer o seguinte: na hora de aplicar a base, como é uma base só para todas as fotos do casamento, eu vou aplicar para tudo de uma vez, making off, cerimônia e festa. Então eu vou selecionar aqui, né, uma foto, tá? Eu seleciono umas 3 fotos mais diferentes assim, ó, para você testar a sua base que você quer usar. Então eu peguei 3 fotos com a luz diferente, vou apertar o D para ir para o módulo revelação. Lembrando que essas fotos não estão cropadas, tá, gente? Eu falei que eu não ia fazer o processo com todas as fotos para vocês, então vocês vão ver que ainda tem uns detalhezinhos aqui. Claro que no crop eu esconder isso aqui e tal. Aqui agora é para falar da base. Você selecionou essas 3, 4 fotos aí para testar e aí você vem aqui nos seus presets. Esse aqui é um dos presets que eu mais gosto, né? Eu já ensinei para vocês como você cria sua base, como você transforma ela num preset nas aulas anteriores e agora é só você usar. Eu tenho aqui vários deles para escolher, geralmente esse primeiro me resolve bem, ó, olha como fica bonito, né? O antes e o depois, mas vou testar aqui com as outras fotos que eu selecionei também, para ver se fica legal. Gostei. E gostei. Então eu vou usar esse preset mesmo para todas as fotos do meu casamento.
E se você não tiver, às vezes você tem os seus presets, nenhum ficou legal, vai lá, trabalha, né, a sua curva de tons, as suas cores e cria uma base específica para esse casamento. Acontece, de vez em quando os próprios noivos falam, teve um que falou, eu gosto das fotos mais lavadas, com um tom mais envelhecido, então criei um preset só para ele e tal. Então, assim, isso varia muito. Esse aqui funciona para mim na maioria das vezes, tá? Escolhi ele e agora eu vou aplicar ele em todas as fotos de uma vez, já que eu vou usar essa base para todas as fotos do casamento. Então, eu venho aqui na primeira, tá? Na primeira foto, dou um Ctrl A, sendo que a primeira está selecionada aqui como principal. E aí eu vou para o módulo revelação, aperto a tecla D. E aí sim, agora eu venho aqui e ligo essa ferramentinha aqui, ó, você tem o menu aqui, sincronizar, e do lado tem essa chavinha. Quando você ativa ela para cima, isso quer dizer que você vai sincronizar automaticamente todos os ajustes que você fizer nessa foto com as outras fotos que estão selecionadas. Então, se eu aumentar a exposição aqui em um ponto nessa foto, ele vai aumentar a exposição em um ponto em todas as fotos. E aí o que eu vou fazer agora com essa ferramenta selecionada aqui de sincronismo automático? Eu venho aqui e aplico o meu preset. Ele vai aplicar nessa foto e vai aplicar também automaticamente em todas as fotos que eu selecionei. Ou seja, ele já vai aplicar a minha base em todas as fotos do casamento. Ele vai demorar 1, 2 minutinhos, dependendo do seu computador, para fazer isso. Você vê pela barrinha aqui em cima, ó. E aí quando ele terminar, você já pode ver que o tratamento já vai pegando em todas as fotos aqui, ó. Já vai revelando aqui e vai aparecendo todas as fotos com o tratamento que eu acabei de aplicar. Beleza? Nessa hora que você acabou de fazer isso, é importante você voltar aqui para o módulo revelação e desativar essa chavinha. Isso aqui é perigoso. Então, usou ela, fez o que você tem que fazer, volta lá e desativa, porque senão você esquece algumas fotos selecionadas e começa a mexer numa foto e ele vai aplicando o tratamento nas outras que você não queria e vira uma confusão, beleza? E agora, então, com as minhas fotos já com a base aplicada, eu vou aqui voltar para o making off dos noivos, pegar da primeira foto até a última foto do making off. E vou começar a fazer o ajuste corretivo, né? Ou seja, corrigir a exposição, balanço de branco e aplicar os ajustes com o pincel. Novamente eu vou aqui no meu mouse, tá? E vou redefinir essa tecla aqui, que ela estava otimizada para o processo de crop. Agora eu vou limpar e vou usar a tecla Enter nela para criar novos pincéis. É assim que eu otimizo esse botão para o meu processo de tratamento corretivo, tá? E agora é isso. Como eu falei para vocês, o legal do tratamento em lote, principalmente aqui nesse momento usando a mesa MIDI, eu consigo otimizar o Lightroom para o processo que eu estou executando. Então, vou selecionar aqui a primeira foto, entrar no módulo revelação, deixo os menus fechados aqui, ó, do jeito que ensinei para vocês, né? Você passa o mouse e ele abre se você precisar fazer alguma coisa. E aí agora eu vou de foto em foto corrigindo as exposições, tal, ativo o meu pincel para escurecer ou clarear algum pedaço da foto. E vou passando de foto em foto, fazendo os ajustes, seguindo aquelas dicas também que eu já mostrei para vocês na aula de tratamento, na parte de tratamento corretivo, tá? É o direcionamento do olhar, né? Corrigir exposição, corrigir cor e usar os ajustes locais para direcionar o olhar do observador para os pontos que você quer que tenham mais interesse na sua foto. Lembrando que aqui eu não estou com as fotos cropadas, né? Eu não estou fazendo esse processo, né, em tempo real com vocês, porque nas próximas aulas já tem isso pronto, gravado, com uma aula de mais de 3 horas. Então agora você vai simplesmente passar todas as fotos do making off, fazendo esses ajustes corretivos, né, de exposição, de cor e de pincel, beleza? E é nessa parte do processo de tratamento que talvez eu escolha deixar algumas fotos em preto e branco. E para isso, como eu já apliquei uma base nessa foto, basta eu vir aqui, mudar aqui o meu perfil de cor aqui para algum perfil em preto e branco que eu goste, né? O 9 ou o 3, que eu gosto bastante aqui. Eu desligo a tonalização dividida, porque se estiver usando no perfil de cor, ele vai deixar o seu preto e branco meio colorido assim. E aí eu aplico um pouquinho de claridade, né? Como eu já ensinei para vocês, como eu faço meu preto e branco. Se eu tiver que mexer aqui em alguns tons de cor, ó, eu altero aqui.
E agora eu venho e copio essas configurações, eu deixo elas copiadas aqui na memória, né, na área de transferência do Lightroom. Eu aperto Ctrl Shift C e aí vai abrir essa telinha aqui e aí você vai marcando tudo que você mudou, né, da base para essa foto preta e branca. Então eu mexi no tratamento de perfil para ela ficar em preto e branco, coloquei um pouco de claridade e talvez eu tenha mexido aqui na mesclagem de preto e branco, tá? Tonalização dividida eu também mexi. De resto eu não mexi em nada, mas como você não mexeu em nada também não vai fazer diferença, isso está marcado. Mas só para garantir, deixa marcado só o que você mexeu para transformar sua foto em preto e branco. Clique em copiar e agora ela está copiada aqui. Se você for para a próxima foto e quiser deixar ela em preto e branco também, Ctrl Shift V. E aí ele vai aplicar o ajuste que está ali na área de transferência. Eu uso a mesinha, eu já tenho dois atalhos aqui, né, atribuídos nos botões da mesa, um para copiar, outro para colar. Eu nem tenho que ficar apertando esses 3 botões de uma vez, eu só aperto colar e já vai o preto e branco para a foto. Tá? Beleza? Então não tem mistério, galera. Vai de foto em foto, aplicando os seus ajustes, corrigindo a cor, corrigindo a temperatura da cor. E também fazendo os ajustes locais com os pincéis, filtros radiais, filtros graduados, para você dar um toque a mais na sua foto e conseguir direcionar o olhar do observador para os pontos de maior interesse nela. E aí você faz isso com todas as fotos do making off, da noiva e do noivo. Chegou lá no final, pronto, terminou o seu dia. Normalmente eu gasto aqui making off da noiva e do noivo para cropar e fazer o tratamento, talvez não gaste 1h30, tá? E aí no outro dia você vem aqui na primeira foto da cerimônia e começa a fazer o mesmo processo, né? Liga o crop, otimiza para o seu crop, usa os atalhos para passar de foto em foto e vai cropando suas fotos até o final da cerimônia. E aí depois você vai passando o ajuste corretivo, como você já aplicou a base em todas as fotos, né? Você já vê que elas já estão com tratamento. Depois de cropar, você vai de novo, foto por foto, aplicando seus ajustes corretivos, exposição, temperatura, pincéis. Chegou no final da cerimônia, termina o seu dia de trabalho, vai fazer outras coisas. No outro dia, começa da festa, faz metade da festa e no outro dia faz a outra metade. Assim vocês vão ver como o processo fica muito mais leve e você tem um controle maior sobre tudo que você está fazendo, sabe? Você consegue ser mais detalhista nas suas fotos, sabendo que você vai ter ali um número limitado de fotos e que daqui a 1, 2 horas você vai conseguir finalizar esse trabalho, se sentir ali produtivo, para no próximo dia começar novamente o processo. E aí depois que você executar todo esse processo de crop, de aplicação de base, de correção, de exposição, temperatura, ajustes de pincéis, você tem todas as suas fotos já tratadas aqui. Agora é a hora da gente fazer alguns ajustes de finalização para as nossas fotos, que é aplicar redução de ruído e aplicar nitidez. Vocês já viram lá na aula de tratamento como faz isso, né? Não tem muito mistério. Você vai pegar aqui, primeiro vamos falar da nitidez. Você vai selecionar suas fotos aqui através dos metadados de acordo com as câmeras que você tem. E aí você vai aplicar a sua nitidez de acordo com a câmera que você usa. Geralmente a mesma marca, assim, né? São sensores muito parecidos, você pode usar. Então todas as câmeras da Nikon eu aplico nitidez lá por volta de 90, 80 de nitidez. As da Fuji, como eu mostrei para vocês, eu aplico bem menos, porque senão começa a criar artefatos. A imagem da Fuji para mim já é muito mais nítida naturalmente que a da Nikon. Então quando eu ponho muita nitidez na Fuji, estraga a foto. E aí você vai selecionar as suas câmeras. Se você está com uma câmera só, nem precisa fazer isso, né? Deixa aqui fechado, dá um Ctrl A, vai para o módulo revelação e aqui você vai fazer aquele negocinho aqui de novo, ó, marcar aqui para sincronizar automaticamente todas as fotos selecionadas, aplicar a sua nitidez, aqui já está no 86, já tinha até aplicado. E aí eu vou aplicar aqui e vai aplicar em todas as fotos ao mesmo tempo que estão selecionadas, tá? Sempre lembrando, depois que usou isso, fez o que você tinha que fazer, desativa isso aqui para não virar uma bagunça o seu tratamento. E agora, né, com a nitidez aplicada, eu vou aplicar a redução de ruído também em lote por faixas de ISO. Então, vou selecionar aqui nos metadados, eu tenho as minhas câmeras aqui, 2 câmeras da Nikon, que tem um desempenho com relação ao ISO bem parecidos.
Então eu venho aqui e mando filtrar por velocidade ISO, ele me mostra todos os ISOs que eu usei para fazer essas fotos, e aí eu vou selecionando grupos, né, de 100 a 800, por exemplo, então eu vou aplicar uma certa redução de ruído para todas essas fotos que estão nessa faixa de ISO. Venho aqui, seleciono todas elas, entro no módulo revelação e aqui aplico, sei lá, 7 de redução de luminância. Contraste eu gosto de pôr ali para frente. Lembrando que aqui, estando marcado, vai aplicar em todas as fotos que estão selecionadas aqui, ó. Então, todas essa faixa de ISO já foi aplicada. Depois eu vou para 1000 até 2500, que também é uma faixa onde eu aplico pouca redução de ruído. Seleciono todas as fotos, vou lá e vou aplicar, sei lá, em torno de 15. Tá marcadinho aqui, já vai aplicar em todas as fotos ao mesmo tempo, tá? Vou lá para a próxima faixa de ISO, de 3200 a 5000. E aí já vou aplicar um pouquinho mais. Vou aplicar aqui em torno de 20, 25 e o contraste lá no meio, e aí vai sincronizar para todas as fotos. E aí você vai fazendo isso para cada faixa de ISO que você acha importante. É importante nesse ponto, como eu já falei, você conhecer a sua câmera, saber os limites dela, o desempenho dela em cada faixa de ISO para você definir isso para você. Não adianta você ter uma câmera diferente da minha e vir aqui e fazer a mesma coisa que eu faço, porque o resultado não vai ser o mesmo. É importante você estudar os seus arquivos, entender como que eles funcionam. Você tem também, cada um tem uma tolerância diferente à quantidade de ruído na sua foto. Eu não me importo de ter fotos com bastante ruído, então assim, cada um é um, e você vai ter que entender e definir essas faixas de ISO e a quantidade de ajuste para cada uma delas, de acordo com o seu gosto pessoal e com o seu equipamento, beleza? E aí, para finalizar, a gente já cropou, já aplicou base, já fez as correções, já aplicou redução de ruído e nitidez em todas as fotos. Ou seja, está pronto, né? A gente já tem tudo pronto aqui do começo ao fim. Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu termino tudo isso é dar uma última organizada nas fotos, principalmente com a intenção de pegar algumas fotos que eu criei em preto e branco, que eu transformei para preto e branco, e agrupar elas em pequenos grupinhos, em vez de elas ficarem soltas ali no meio das fotos todas coloridas. Isso te ajuda muito na hora, por exemplo, de criar um álbum, onde não é legal a gente misturar foto preta e branca com foto colorida, e aí a seleção dessas lâminas, né, isso aqui viram meio que já lâminas para o álbum, né, todos esses grupos aqui, ó, tudo foto preta e branca. Então eu vou criar uma lâmina dentro dessas fotos. Outra aqui colorida, eu criaria uma lâmina usando essas fotos. E aí você tendo isso tudo agrupadinho, como está aqui, ó, fica tudo muito mais fácil para você criar suas narrativas, seja ali para montar um slideshow, seja para você montar o seu álbum, o próprio cliente, né, não fica aquela bagunça de uma foto preta e branca, outra colorida, nunca deixa aquela mesma versão da foto em preto e branco, em colorida, ou com tratamentos diferentes. Escolha uma e vai lá. Então, dar essa última organizada é essencial, tá vendo como fica mais legal para você visualizar os grupos de fotos, todas pretas e brancas. E aí, por exemplo, ó, eu tô aqui na festa, né, na seção dos abraços, que a gente já viu lá na hora de organizar, que eu organizo ali o começo da festa, as pessoas se encontrando, se abraçando. E aí, por exemplo, ó, tem várias fotos, tem uma seção em preto e branco, depois vem outra colorida, depois volta outra seção preto e branco, outra seção colorida, outra preto e branco, e eu vou variando, eu não deixo tudo em preto e branco, depois tudo em cor. Eu vou intercalando alguns grupos de fotos para ficar mais dinâmico também na hora que a pessoa está vendo, passando as fotos, ela não fica vendo só foto preto e branco, só foto preto e branco, e nem uma preto e branco, uma colorida, uma preto e branco, uma colorida, o que cansaria muito a vista da gente quando a gente está vendo. É muita alteração no tipo de informação e cansa um pouco o cérebro. Então é legal você deixar esses grupos, pequenos grupos, né? Se você não usa muita foto preto e branco, beleza. Se você, por outro lado, não usa muita foto colorida, beleza também. Mas vocês vão ver que eu misturo bastante, tá? Então eu vou sempre fazer esses grupinhos aqui para minhas fotos ficarem mais organizadas, visualmente mais prazerosas de serem vistas, e vai me ajudar muito ali na hora da montagem do álbum.
Então é isso, galera. Vocês acabaram de ver todas aquelas dicas e técnicas que eu mostrei para vocês lá nas aulas de tratamento sendo aplicadas agora num casamento inteiro para deixar o processo todo muito mais rápido e mais produtivo. Lembrando que nas próximas aulas tem uma aula gigante lá com todo esse processo sendo executado com mais detalhes, tratando, editando, organizando todo o casamento. E agora então com a nossa seleção final já toda tratada, pronta para ser exportada, nas próximas aulas a gente vai falar sobre exportação, arquivamento e backup e entrega dos arquivos finais, tá?